Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. E no Bate-Papo RS de hoje nós vamos receber o executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, que vai falar sobre essa temporada 2025, sobre esse rojão que ele que teve que segurar nessa temporada 2024, mas acima de tudo, sobre todo esse planejamento que o Paysandu está fazendo e está realizando, já visando a próxima temporada. Felipe Albuquerque, muito obrigado por aceitar conversar aqui conosco no Bate-Papo RS. Eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação conversar contigo, te receber aqui, que já foi a tua casa. É sempre um prazer falar com os torcedores do Paysandu, viver essa nova era. Te confesso que é a primeira vez que eu dou uma entrevista para um canal 100% digital e é uma Olha só. satisfação que seja para você. Vamos bater um papo aí, falar um pouco de Paysandu. Beleza, então, Felipe. E é legal quando você mencionou aí sobre um local que eu conheço bastante, né? Eu passei 9 anos aqui. E sempre que eu venho aqui, sou muito bem recebido por todos, cara. Então, fico muito, muito grato e agradeço desde já, claro, o Paysandu pela recepção, por todo o apoio que foi dado, que é dado também ao canal RS Live Esporte. Felipe, tu já tá treinando há quanto tempo essa carreira de executivo de futebol? Já tem um certo tempo nisso, né, Felipe? Sim, eu iniciei minha carreira jovem, né, no Vila Nova. Eu entro no conselho deliberativo do clube em 2009, mas eu assumo meu primeiro cargo diretivo em 2010, foi como diretor de esportes, mas eu só chego ao executivo de futebol em 2016. Então, eu estou indo aí para minha da nona para a 10ª temporada, já à frente no cargo máximo aí no futebol. Foram 3 temporadas no Vila, foram 2 temporadas no Paysandu, foram 4 temporadas no Barra, em Santa Catarina, e 1 temporada no Sport. E retorno agora ao Paysandu, fazendo esse término de temporada, né? Esses 80 dias aí, 13 jogos finais, e vou para mais uma temporada, espero eu que seja completa e bem sucedida em 2025. Pois é, você falou aí a respeito dessa tua experiência. Você teve uma primeira passagem aqui no Paysandu, né, naquele ano, acho que foi 2019, Sim, aí que exato. você veio aqui para o Paysandu. E o que mudou do Felipe Albuquerque daquele ano de 2019, quando ele chega aqui no Paysandu, quando ele chega como um desconhecido para todos, para o Felipe Albuquerque de agora, que já chega conhecido, já chega com uma referência de trabalho e com toda essa experiência, vamos dizer assim, pelos anos que se passou depois que você saiu do Paysandu até o seu retorno? Excelente tua pergunta, cara. Eu mudei muito como ser humano, assim, eu cresci muito como homem. Hoje eu tô com 38 anos de idade, eu arrisco a dizer que eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, amadurecido. Acredito que quando eu olhar daqui a alguns anos, espero eu que Deus me conceda essa oportunidade de viver muitos anos, eu quero enxergar também que eu fui evoluindo. Eu busquei desenvolver do ponto de vista profissional, busquei desenvolver parâmetros técnicos, entender mais do jogo, mas acima de tudo eu cresci como homem. Assim, eu busquei me desenvolver, sabe? Quando era mais jovem, eu era muito impetuoso. Então, assim, eu era um cara que muitas vezes eu tomei muitas decisões que, se eu tivesse dormido mais uma noite, tivesse refletido, tivesse pensado, eu teria tomado decisões melhores. Então, certamente, nesse meu retorno ao Paysandu, eu volto mais maduro, eu volto com uma estrutura familiar muito bem estabelecida. Então, eu acredito que volta o mesmo nome, volta o mesmo corpo, mas volta uma mente completamente diferente, um ser humano muito desenvolvido e que aprendeu muito com tudo que passou na minha vida. E o que o Felipe Albuquerque de hoje não faria do Felipe Albuquerque que esteve anos atrás aqui no Paysandu? Cara, eu mudaria muita coisa, assim. Se o Felipe de 2024 conversasse com o Felipe de 2019, eu certamente daria muitos conselhos àquele Felipe, sabe? Sobre esse ímpeto, sobre relacionamento, sobre humanidade, sobre a capacidade de ouvir para poder gerir. Eu desenvolvi muito essa capacidade de ouvir. Então, quando eu falo para você que eu cresci como pessoa, eu me desenvolvi como ser humano. Então, eu cada vez tenho mais convicção de que a base daquilo que eu faço é gestão de pessoas.
Então, você precisa muito ouvir para poder gerir, você precisa de ser humano, você precisa de ser assertivo, você precisa de dar suporte para que esse atleta e os funcionários desenvolvam a plenitude da sua capacidade. E o futebol cresceu muito, né, nos bastidores. Então, hoje, praticamente a gente tem o mesmo número de funcionários fora do campo do que dentro do campo. Então, é uma gama aproximadamente gerindo aí 70, 80 pessoas diretamente. Então é necessário que você seja muito humano e certamente esse Felipe de 2024 tem muito mais experiência, estudou, ouviu, se desenvolveu, buscou auxílio, buscou mentores para que eu pudesse me desenvolver como gestor. Então certamente é engraçado que quanto mais a vida passa, você tem mais perguntas do que respostas. E eu, quando jovem, eu tinha muitas respostas e fazia poucas perguntas. Então, certamente, o Felipe de 2024 daria muito conselho para o Felipe que passou aqui em 2019. Eu imagino que a gente percebe que teve essa mudança. Eu digo isso principalmente no dia da tua apresentação, aqui nessa mesma sala que nós estamos. Você chega aqui para o Paysandu novamente, depois de uma saída um tanto conturbada que você teve do Paysandu, lá por 2020, 2021. Foi em janeiro de 2021, foi nosso último jogo contra o Isso, Ipiranga, lá em Erechim. exato. Que teve todos aqueles episódios internos aqui, de áudios que vazaram, coisas do tipo. E eu achei uma coisa interessante, Felipe, que quando você volta ao Paysandu, todo mundo estava esperando um Felipe fechado, um Felipe introvertido, que iria se esquivar de todas as formas dessas perguntas que iriam acontecer inevitavelmente, mas você chegou de um jeito querendo que os jornalistas fizessem as perguntas porque você queria falar. Eu senti ali, eu estava aqui fazendo ao vivo no dia, eu senti que tu estava naquele desejo de falar, de mostrar que esse Felipe Albuquerque que veio agora, que está aqui no Paysandu, realmente mudou. Ah, eu te agradeço, assim, até me emociona um pouco, porque assim, foi muito uma luta minha no sentido de que eu precisava mostrar, sabe? Eu precisava de ser mais acessível. Quando eu te falo que hoje eu conversaria com aquele Felipe, eu daria esse conselho para ele. Você teve a oportunidade de me conviver, de me conhecer convivendo comigo. Eu tenho um grande amigo que ele fala, Felipe, você é um cara que as pessoas não te compram à vista, as pessoas só te compram a prazo. Então eu tenho um primeiro momento muito ruim, sabe? Talvez por ser fechado, por não ser um cara que estou sempre carregando um sorriso no rosto. Eu sou mais sério, eu sou mais objetivo, as minhas falas são curtas. Então, assim, no meu retorno, eu quis muito mostrar isso mesmo, assim, mostrar o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu estava aberto. Antes, assim, ó, na minha primeira passagem, eu me blindava de todas as formas, eu não me permitia ser acessível à imprensa. E hoje eu atendo com o maior carinho, porque eu sei que o objetivo disso aqui tudo é a gente se comunicar com o torcedor. E eu tenho repetido isso, o torcedor é o verdadeiro dono do clube. Eu estou aqui a serviço do cara que vem na Curuzu, num estádio lotado, às vezes num dia quente, e que sai de casa, ele compra ingresso, ele quer trazer o filho. E são essas pessoas que dão significado, sabe, à minha vida. Você teve presente em todas as entrevistas que eu dei, desde o nosso retorno aqui, eu falo nosso no plural, meu e do Márcio. E eu tenho dito isso de maneira reiterada, assim, o quanto eu consigo hoje enxergar esse produto final, porque antes eu tinha muita ideia assim, eu vou dar resultado, as pessoas vão ver. E eu consigo citar vários aqui. 2019 foi o ano com o menor número de derrotas na história do Paysandu, nós só perdemos 6 jogos. Em 2020 foi o ano com o menor número de contratações. Nós fizemos 19 contratações, porque em 2019 a gente fez um número grande de uma reformulação de uma equipe que caiu. Vimos ali em 2019 que a gente acertou e errou. Em 2020 a gente faz contratações muito pontuais. Em 2 vezes que eu disputei o Campeonato Brasileiro pelo Paysandu, em todas as duas eu cheguei ao último jogo com possibilidade de acesso. Perdemos um acesso para o Náutico no fatídico pênalti que todo mundo conhece a história, e depois fomos a Erechim para uma vitória simples e não alcançamos o objetivo. Então batemos na trave 2 vezes, fomos campeão paraense. Então existem muitos frutos que tiveram naquela temporada, e eu tinha muito essa ânsia de querer me mostrar pelo resultado.
E hoje eu sei que existem outras maneiras, que é comunicando com o torcedor, que é me expondo, que é conhecendo os profissionais da imprensa que estão aqui para divulgar o trabalho, né? Para falar para o torcedor o que está sendo feito. Então, nada mais justo que eu atenda todo mundo com muita atenção e com muito respeito. Então, realmente, eu fico feliz assim que algumas pessoas estejam percebendo isso. Eu não tenho expectativa de que todo mundo perceba, eu não tenho uma expectativa pessoal de que as pessoas entendam ou tudo aquilo que aconteceu, mas eu fico feliz de saber, assim, porque realmente é um trabalho. Se uma única pessoa, duas, três pessoas perceberem, tá diferente, tá tentando fazer uma história diferente do que fez. Para mim já vai ter sido muito útil. Assim, eu sempre falo, Felipe, que as pessoas mudam. A pessoa que fala que as pessoas não mudam, as pessoas elas vão ser sempre ser assim daquele jeito, não. O corpo ele vai envelhecendo, os cabelos brancos vão aparecendo, às vezes o aspecto físico você acaba engordando, você acaba, sabe, as coisas mudam. E é importante a gente falar isso porque as pessoas têm oportunidade de mudar. E você teve a oportunidade de mudar e soube enxergar essa oportunidade e você está agarrando. E eu acredito que a tua vinda para o Paysandu também teve um pouco disso, de não, vou mostrar que agora eu tô melhor, tô diferente e vou aceitar um desafio e já vou até engatando essa pergunta logo para você, porque de verdade, eu acho que não seria qualquer executivo de futebol e não seria qualquer técnico de futebol que iria aceitar um desafio de assumir um time que estava com a moral de um time rebaixado, né, Felipe? E você, junto com o Márcio, vocês tiveram esse ímpeto de assumir um Paysandu que estava moralmente para baixo. Isso daí não precisa nem você entrar em muito detalhe, porque era perceptível. E você uniu o desejo de mostrar que você estava melhor, uma pessoa melhor, com a responsabilidade de salvar o Paysandu de um rebaixamento. Não, perfeito. A visão é perfeita nesse sentido, porque se você parar para pensar, acho que o desejo de todo profissional é ter estabilidade para desenvolver as suas convicções. E eu tinha esse cenário no clube que eu estava. Eu já estava na terceira temporada e eu tinha muita autonomia, trabalhando num clube empresa de investimento estrangeiro, de uma rede de clubes. E quando o Maurício me ligou, eu não hesitei. Porque para mim era realmente, eu disse isso aqui na minha chegada, era uma oportunidade de ressignificar a minha história, de voltar para um clube que eu tenho tanta identidade, um clube gigantesco, numa Série B de Campeonato Brasileiro, o que hoje é uma competição muito bem estruturada. Eu falo que desde a primeira Série B que eu disputei, em 16, hoje a Série A é um campeonato internacional, a B virou a C virou a B, então todos os campeonatos ganharam mais visibilidade, ganharam mais receitas. Então hoje a Série B é um campeonato espetacular. Mas assim, eu não pensei nem por um único segundo. O Maurício me ligou, contando aqui curiosidades, assim, eu não fiz ajuste financeiro com o Maurício. Sério? Ele me ligou, minha esposa um dia pode contar essa história do ponto de vista dela. O Maurício me ligou às 7h40, eu estava tomando banho. Eu falei, ela foi no banheiro, me avisou que ele estava me ligando. Eu falei com ele 8h05, no mesmo dia, às 17 horas, eu estava dentro do avião e eu já dormi em Belém na segunda-feira que ele me ligou. Então, assim, foi tudo muito rápido. Eu queria muito poder mostrar que tudo aquilo que aconteceu no passado não resultou num resultado direto de acesso, mas que tinha ciência e que eu poderia ressignificar os erros que eu cometi. Então, assim, foi algo realmente assim, ó, foi um clique que me deu e falou: eu vou aproveitar essa oportunidade, ele está me dando. É curta, e o Paysandu, aquilo que você falou, e pouca gente fala, e o Márcio até às vezes no íntimo comenta comigo. Cara, ninguém comenta que o Paysandu tinha muita chance de rebaixamento, porque pareceu fácil. Porque o básico bem feito, depois de feito, ele parece perfeito. E não é verdade. Assim, a gente pegou um clube que estava há 10 jogos sem vencer, que na 25ª rodada só tinha 5 vitórias e uma janela de transferências fechada em um ambiente interno que não era bom. Então a gente vem e consegue finalizar a competição com 50 pontos na 13ª colocação, e aí ao final parece que não, foi tranquilo, assim, era tranquilo de fazer, e não era o que você falou. E eu tive a oportunidade de falar aqui, de uma pergunta que foi feita na coletiva,
Se eu pudesse traduzir tudo que aconteceu em uma única palavra, seria coragem. Nós tivemos muita coragem, muita coragem. Márcio, pelo prestígio que ele tinha no Paysandu, pela rejeição absurda que teve quando o nome dele veio à tona, e o meu cenário é diferente, eu empregado, com muita estabilidade, um excelente relacionamento onde trabalhava, mas eu opto por vir por isso, pela identificação que eu tenho e pelo carinho que eu tenho por esse clube. Pois é, e eu já vou fazer essa pergunta logo pra ti, Felipe, porque, cara, era perceptível pra todo mundo, seja pra quem cobria, seja pro torcedor, pra qualquer um, que o Paysandu naquele momento estava caminhando a passos largos para o rebaixamento. Eu, em certa parte, até achei que demorou um pouco esse choque de mudança e de realidade, né. Poderia ter sido tarde demais essa mudança, porque você chega faltando 13 jogos, né. Eu acredito que se você chega faltando 10 jogos, por exemplo, a chance seria muito mais difícil de permanecer. Mas você chega junto com o Márcio e você encontra um torcedor revoltado, um torcedor chateado, que não queria a contratação do Márcio Fernandes, e eu te confesso que eu fui um dos poucos a falar que seria uma boa a vinda do Márcio Fernandes, justamente pelo fato dele conhecer o ambiente do clube, já saber como é o trabalho. E eu te confesso que no início, quando você chegou, que você foi anunciado junto com ele, eu queria entender, poxa, já tinham falado que não ia ter executivo. E aí falam nesse momento que ia ter executivo. Mas depois, com o passar dos jogos, eu fui entender o motivo. Que foi justamente para você cuidar desse ambiente que estava aqui dentro. Como é que você encontra o Paysandu naquele momento? O ambiente realmente existia ali, claro, dentro de uma ética profissional a se falar, mas existiam jogadores que não estavam correspondendo, que estavam demonstrando que não queriam corresponder para reverter essa situação do Paysandu, tanto que você já chega e já dá logo um choque de realidade, já anunciou até dispensas, uma reformulação. Como que você encontra esse ambiente? Tu e o Márcio, como vocês encontram esse ambiente e como vocês lidaram com essa rejeição muito grande da torcida? Então, era uma dificuldade tanto interna quanto externa. Externa por uma objeção, a do Márcio pelos motivos dele, as minhas pelos meus motivos. Então a gente tinha um ambiente externo muito contrário à nossa chegada e unifica, né, potencializa. Não era só a chegada do Márcio, era a chegada do Márcio com o Felipe. Então potencializava essa rejeição e internamente um ambiente difícil. É o que você falou, assim, tem coisas assim que do vestiário a gente mantém no vestiário, mas era um ambiente difícil, até pelo número de jogadores. Não é muito difícil de entender. O atleta de futebol, um atleta de alto rendimento, ele tem que ser necessariamente competitivo. É uma premissa básica. E a partir do momento que você tem 39 atletas e só trabalha viajando, por exemplo, numa viagem fora de casa a gente faz com 20, metade desse elenco fica. Então metade desse elenco fica, metade desse elenco não tem oportunidade de participar do jogo, de receber uma premiação. Quando o atleta ele não faz uma boa minutagem, quando ele não participa dos jogos, ele vai ter uma perspectiva de emprego na próxima temporada menor. Então, assim, o atleta estava enxergando, faltava 70 dias para o final da temporada. Então, tudo isso contribuía para o ambiente, ainda mais uma insegurança, por uma mudança do modelo de jogo. O técnico passou aqui antes e o Márcio tem características de jogo diferentes, então gerava também uma insegurança no atleta. Então, todo o contexto somado aos resultados não vindo. É o que você falou, quando a gente vem para o primeiro jogo em casa contra o Guarani, a gente sai perdendo. Então, assim, a torcida já insatisfeita com a contratação do Márcio, com a chegada do Felipe, ali naquele jogo, a gente tirando 20 atletas da possibilidade de estar presente no jogo, uma nova metodologia de trabalho, a gente sai perdendo, vem vaia no intervalo, vem insatisfação da torcida e, felizmente, com muito trabalho, com sabedoria na condição do Márcio, com a graça de Deus, a gente consegue a virada e aí as coisas começam a melhorar. Eu sempre digo que não é um bom ambiente que leva à vitória, por incrível que possa parecer. Às vezes as pessoas têm uma ideia, não, se a gente tiver um bom ambiente interno, a vitória vai vir. Não. Isso é uma coisa que ao longo dos anos eu fui entendendo. É a vitória que traz um bom ambiente. Quando você ganha, eu brinco internamente, até depois dessa primeira vitória eu compartilhei isso com um colega de trabalho.
é muito mais fácil corrigir as coisas vencendo. Os problemas eles não deixam de existir, mas é mais fácil. Fica mais fácil quando a vitória vem, o presidente está mais feliz, o torcedor está mais feliz, no próximo jogo vai ter mais gente no estádio. Então tem uma série de fatores que contribuem quando a vitória vem. E graças a Deus ela já veio no primeiro jogo e depois saímos, perdemos o jogo, mas voltamos, ganhamos de novo. Então, ao longo dessa caminhada, a gente sempre conseguiu manter a vitória perto. E quando a vitória está perto, o ambiente fica melhor. Mas o grande desafio era isso, era gerir esse ambiente interno dessa insatisfação dos atletas, da insegurança deles também de uma mudança de comando. Tu tem rede social, Felipe? Sim, eu tenho. Das pessoas que foram lá na tua rede social falar alguma coisa, te questionar, pra não dizer outra palavra, por você estar vindo pro Paysandu, quantas dessas pessoas foram lá novamente na tua rede social te pedir desculpa? Porque depois que vocês venceram, depois que o Paysandu venceu a equipe do Brusque, tirou toda e qualquer possibilidade de rebaixamento. O torcedor que ia lá muitas das vezes te xingar, te falar alguma coisa, foi lá reconhecer também que o teu trabalho, o trabalho do Márcio ajudaram o Paysandu a se livrar do rebaixamento? Infelizmente, não. Ronaldo, ninguém nunca me fez essa pergunta, ela é muito interessante, que é o seguinte, desde a minha primeira passagem, eu tenho rede social, infelizmente, eu deixo ela completamente bloqueada, eu não consigo ter nenhum tipo de contato com o Super torcedor. compreensível. Mas de algum ponto é triste, né? Porque assim, hoje a internet ela acaba empoderando quem vai ter uma atitude de covardia. E você acaba privando quem às vezes quer chegar, te parabenizar, humildemente reconhecer, falar, pô, eu não acreditava em você, mas obrigado por ter participado da manutenção da minha equipe. Então, assim, eu tento de todas as formas blindar. Eu tenho uma rede social completamente profissional para tentar não expor a minha família, porque muitas vezes essa pessoa que quer ofender, ela não consegue acesso no meu, ela encontra um familiar, ela encontra meu pai, encontra minha mãe, encontra minha esposa. Então, infelizmente, assim, o ambiente da internet como um todo, ele traz muito mais coisas tóxicas do que um aplauso, um elogio. Então, infelizmente, você tem que, como gestor, até para ter uma saúde mental equilibrada, você precisa de se privar de tudo isso, mas eu consigo perceber isso muito no dia a dia. E aí foi engraçado, você me fez uma pergunta alguns minutos atrás sobre essa percepção da mudança da visão em relação à minha pessoa. E eu consegui perceber isso no dia a dia, porque nos 2 anos e meios anteriores, quando passei aqui, eu era uma pessoa que dificilmente eu era reconhecido, porque eu não me expunho, o torcedor ouvia uma foto ou outra minha, uma matéria, e dessa vez eu aumentei essa superfície de contato, eu me coloquei à disposição. E quando você dá uma entrevista, tipo o nosso bate-papo aqui hoje, cara, em 30 perguntas você corre o risco de alguma dar uma resposta que não é a mais legal. E aí como que funciona a rede social? Às vezes a pessoa vai pegar só esse recorte e vai fazer uma edição e vai mostrar só aquilo. Então você tem que ter muita sabedoria, pensar em cada palavra que vai ser dita. E voltando a essa mudança de contexto, hoje eu vou no shopping, as pessoas me param, eu vou fazer um lanche, uma pessoa quer conversar. Hoje eu vi uma situação engraçada, eu fui comprar 4 camisas do Paysandu, na loja do Paysandu, fui comprar para levar para meus sobrinhos, para minha filha, e aí um funcionário da loja pediu para tirar uma foto comigo. Eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode, você é o Felipe Albuquerque? Sim. Então, assim, esse é um feedback que eu não tenho na rede social por ter que me blindar por não estar vendo essa pessoa, mas eu te confesso que agora já há 3 anos morando em Belém, eu nunca fui hostilizado pessoalmente. Então essa brecha sempre veio pelas redes sociais. Então por conta disso foi uma decisão que eu tomei e volto a dizer, e é única e exclusivamente por saúde mental, cara, é para você ter tranquilidade, porque ninguém suporta a ser atacado gratuitamente. A gente vê isso Concordo contigo. tem atletas de futebol, cara, você tá a casa aqui, se você dentro do nosso elenco, tivemos atletas esse ano aqui que passaram por dificuldade em alguns momentos, porque rede social aberta, às vezes uma crítica à esposa, um outro atleta que não vive o bom momento e acabou sendo criticado e sentiu isso do ponto de vista emocional. Então hoje essa questão da saúde mental, ela está muito em pauta, porque ela realmente é muito importante, então foi esse o caminho que eu encontrei para me blindar. Eu te entendo, né, eu te entendo. Recentemente a gente teve um caso, inclusive, com um jogador que esteve aqui no Paysandu, né. Eu acho que até bacana de falar sobre esse assunto agora, aproveitar a ocasião,
né? O João Vieira é um dos jogadores mais antigos do Paysandu nessa história recente. Ele estava há 3 temporadas aqui no Paysandu. Teve uma possibilidade de renovação, não se sabe o motivo porque não foi para frente. E acho que até nem você sabe, porque foi uma ocasião que aconteceu antes da tua chegada. Uhum. Quando você chegou e tentou ver essa situação com o João Vieira, já estava tudo resolvido, não tinha mais o que fazer, né? Sim. E aí, infelizmente, alguém falou que foi uma situação familiar que não permitiu dele continuar no Paysandu. Até teve uma outra situação de que expuseram uma pessoa nas redes sociais, uma coisa bem lamentável, bem triste. Uhum. E o quanto que isso afeta o jogador? Porque eu acredito que deve ter afetado bastante o João Vieira enquanto ele estava nesse finalzinho de temporada, enquanto você estava convivendo com ele. Inclusive, ele realmente não vai ficar no Paysandu, né? Ele deve aceitar outra proposta. Mas o quanto que isso afetou e o quanto que isso afeta a cabeça do jogador? Afeta muito. Aí a gente não está nem falando, eu vou tirar a profissão, porque antes dele ser o jogador, ele é o ser humano, o João. E isso aí afeta qualquer ser humano. Então, você ser atacado, você ter a sua esposa atacada, você ter a esposa linchada numa rede social, você colocar o seu relacionamento, no caso dele, o casamento em questão, por envolvimento com outras pessoas, então não tem como. Então, quando anteriormente eu te disse que cada vez mais eu tenho convicção de que esse trabalho, o foco dele em gestão de pessoas é por conta disso. Está todo mundo o tempo todo exposto a algum tipo de problema, às vezes é saúde. Eu passei aqui, eu vou te citar casos que eu passei aqui nessa volta. Atleta que eu fui levar no hospital de madrugada. Tive um outro atleta que deixou de viajar porque a esposa teve uma reação alérgica. Tivemos o caso do João, tivemos o caso de outros atletas que passaram dificuldades por essa questão de rede social, de estar sofrendo ataques. Você fala Então, de ansiedade, crise de pânico, essas coisas? mas no sentido assim, talvez nem chegue a um ponto de acusar ali eu ia chamar de uma psicopatia, mas talvez possa ser mal interpretada. É uma doença da mente, da pessoa ficar mal, de às vezes ter traço de depressão. Eu tive casos que eu conversei aqui com o corpo de saúde nosso, de atletas que estavam apresentando, um atleta específico apresentando traço de depressão, entendeu? Entristecido, sabe, não tinha mais o mesmo relacionamento com os outros colegas de trabalho. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando se resume na questão da saúde mental. E aí não é ser jogador, ser jornalista, ser executivo, ser um ajudante. Então, assim, é um ser humano que passa, tá o tempo todo em contato com o mundo, encontrando dificuldades. E às vezes essas pessoas, a gente ainda, no futebol, ainda tem muito preconceito em relação à psicologia como uma forma de curar, de desenvolver. Então é algo que a gente precisa de evoluir, talvez aí, eu falo no Brasil como um todo, a gente engatinha nesse sentido. Então, respondendo de forma objetiva, sente, o atleta sente, porque a família é a base, né? É a base, é o lugar onde ele volta quando aqui termina. Então, quando ele passa por esse tipo de situação, não tem como, vai afetar ele no ponto de vista pessoal e que vai refletir no desempenho do atleta, porque ele não tem a vida pessoal e a vida profissional. Então, assim, tem um amigo que sempre falava isso, a gente não é uma pizza que é fatiado, nós não somos fatiados. Então, nós somos só. A partir do momento que o cara não está bem em casa, muito provavelmente ele vai ter problemas dentro de campo. E aí por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa cabeça, ter a saúde mental, procurar ter um acompanhamento de um psicólogo, se houver a necessidade, claro, e é muito bom, porque quando você está com a mente tranquila, o corpo vai responder, ainda mais num atleta de alto nível, né? Quando a cabeça está tranquila, a tendência é que ele possa corresponder bem dentro de campo. Felipe, agora a gente vai mudar um pouco o foco aqui, o assunto. Vamos já entrar nessa temporada 2025. Como que o Paysandu está montando o planejamento? Existe uma média de quantos jogadores, assim, mais ou menos, que você está monitorando para sugerir aqui para o Roger, para o Márcio, para que seja contratado aqui no Paysandu? Então, meu objetivo, o ideal seria trabalhar com 28 atletas. Eu sei que é muito difícil, eu tenho que trabalhar com o real e o ideal. Então, assim, o ideal seria, mas nós estamos projetando aí entre 60
65, 66 jogos numa temporada, depender da quantidade de fases que vamos passar na Copa do Brasil. Então, certamente vamos ter que ter um elenco aí na casa de 30, 32 atletas. Como que funciona? A gente parte primeiro entender os contratos que nós já temos, e aí, quando a gente sabe quais nós já temos e vamos ter que honrar, entender quais são as posições que estão carentes, a gente parte de um banco de dados bem extenso e vamos reduzindo até que a gente consiga tomar uma decisão assertiva de contratar os atletas que melhor vão representar o Paysandu. E ele já deixou o celular bem ali no canto, certamente deve ter umas 300 mensagens lá, né? Tu não tá dormindo, né, Felipe? Fala a verdade, tu não tá conseguindo dormir esses dias, né? Muita coisa pra resolver. Não, essa noite, assim, é porque às vezes o que acontece? Ontem a gente ficou conversando até quase 10 para meia-noite, só que o problema é que a hora que você para, e pelo menos eu sou assim, não tem um botão que eu desligue, sabe? Eu durmo, parece que eu continuo trabalhando. Então, assim, nós estamos num expediente bem extenso, cara. Geralmente das 7 da manhã às 11, 11 e meia, meia-noite. Então, esse é um período realmente onde existe uma procura muito grande pelos atletas, os atletas demoram a tomar, estão sempre buscando. eh, a melhor condição financeira, não é uma área, e aí é interessante que o torcedor entenda que envolva somente o futebol, porque a partir do momento que eu chego a um acordo com esse atleta, quase todos eles têm um agente, então existe uma confecção de um contrato por parte do nosso jurídico, o jurídico do atleta analisa, aí entra uma parte em que a gente tem que registrar esse contrato na CBF, então assim, é um processo realmente muito complexo para que um atleta firme um contrato com o clube, porque é uma responsabilidade alta, né? Geralmente esses atletas hoje, num nível de Série B, eles têm salários altos, quando a gente olha para a média do trabalhador normal no Brasil. Então é uma responsabilidade. Quando você firma um contrato, você está fazendo um compromisso de pagamento muito alto. Então é muito importante que ele seja muito bem analisado, estudado, seja muito bem firmado. Então realmente a demanda tá grande. Até a gente, antes de começar aqui, eu encontrei com o advogado do clube ali, eu brinquei com ele, e aí ele, esses dias tá difícil, tá difícil. Realmente isso é um período do ano onde os atletas vão descansar, alguns fazem umas viagens internacionais, outros vão para próximo da família, mas nós que estamos aqui do lado de fora do campo, a gente trabalha muito nesse período, muito. Eu imagino, eu imagino. Não tem como, né? Porque é atleta que vem, é atleta que vocês estão procurando renovar, é atleta que, porventura, pode também estar se cuidando ali de um empréstimo ou de uma rescisão. São muitas as anuâncias, né, que acontecem. E por falar nessas contratações ou não, do Paysandu, muito tem se falado com relação a dois atletas do Paysandu. Um é o Wesley Garcia, que fez uma temporada até interessante, realmente, de fato. E o outro é o Nicolas, que teve uma temporada abaixo daquilo que ele mesmo reconhece que poderia ter. E esses dois atletas, um possui contrato ainda com o Paysandu e o outro já está livre aí no mercado, vai decidir o futuro dele. Mas primeiro falando do Nicolas, como é que está a situação dele? Ele é ainda atleta do Paysandu? Existe um planejamento para ele permanecer ou é uma coisa que vai ser tratada, daqui a mais alguns dias à frente? Então vamos lá. Você fez um paralelo e aí é de condições completamente diferentes, né? O Nicolas com um contrato para a próxima temporada, que começa a temporada de 24 muito bem, como artilheiro do estadual e da Copa Verde, e termina o ano não performando bem. Já o Wesley vem com um contrato de um ano, não começa o ano desempenhando tão bem, mas termina o ano de forma fantástica, com 10 gols, sendo decisivo em jogos onde eram cruciais para nós. Então, são realidades completamente diferentes. Quando a gente fala de gestão, é isso. Você tem que gerir casos completamente opostos. No caso do Nicolas, ele tem contrato com o Paysandu, aquilo que eu tenho dito sempre. A gente trata todos os atletas que têm contrato com muita responsabilidade, porque, independente se fui eu que firmei ou não, o compromisso é do Paysandu. E nós vamos honrar todos os compromissos que o Paysandu fez. É um atleta que a gente precisa de resgatar, de conversar. Eu tenho conversado com o Nicolas sobre isso, sobre o resgate da confiança, sobre acreditar que ele vai se recuperar. Ele perdeu parte da confiança dentro do campo. O melhor lugar para ele resgatar isso é dentro do campo. Sem dúvida. Mas para um atleta que tem muitos jogos com a camisa do Paysandu, já trouxe muitas alegrias para o torcedor do Paysandu, eu tenho certeza que em aqui permanecendo,
ele vai trabalhar com muito afinco para na próxima temporada continuar dando alegria a esse torcedor que tantas vezes já o aplaudiu. Sobre o caso do Wesley, é um caso diferente, é um atleta que ficou livre, que tem a possibilidade de escolher dentro das possibilidades do mercado o clube que mais lhe convém. Ele já deixou muito claro, né, que ele tem um desejo de jogar na seleção nacional, e quanto maior a projeção, maior vai ser a equipe que ele vai poder jogar. Então ele está buscando o melhor para a carreira dele, e a gente compreende e espera que ele opte pelo Paysandu, pelo fato do Paysandu ter aberto as portas para ele, o quanto essa torcida o ama. Então eu espero que ele analise isso com carinho e retorne a Belém. Mas tu acha que a possibilidade dele retornar, ela é boa? Não vou dizer grande, mas ela é boa? Existe essa possibilidade? Pelo que você já conversou com ele? Porque eu percebi que ele passou um certo tempo um tanto também chateado, né? Por algumas situações internas. Não se sabe, não dá também pra eu ficar falando o que eu acho, e muito menos você também, né, Felipe? Porque você também não esteve aqui na época dessas rusgas que aconteceram, né? Mas você acha que essa possibilidade dele permanecer alta é boa, pelo menos? Eu posso te dizer que ela existe, porque é uma tomada de decisão que depende dele. O clube faz uma proposta, envia a ele uma opção de salário, uma opção de produtividade, um pagamento de uma luva, e aí são coisas negociáveis. Ou será que consegue melhorar aqui, isso daqui ajusta? Então, assim, a partir do momento que existe o interesse do clube, se a gente tiver a contrapartida que for o interesse dele, o negócio pode acontecer. Então, eu acredito que existe a possibilidade que em momento nenhum ele verbalizou, não, eu não quero, eu não tenho interesse. O que ele está fazendo agora, sabiamente, que talvez fosse o mesmo que você faria ou que eu faria. Certamente. Então, estamos chegando no final do ano, você tem aí 2, 3 rádios te ligando, 2 televisões, pelo bom trabalho que você está desenvolvendo. O que você vai fazer? Você vai ouvir todo mundo, vai voltar para casa, vai conversar com a família, vai conversar com a esposa, vai falar, ó, nesse aqui é bacana, mas eu vou ter menos tempo, nesse daqui, pô, é legal, eu vou ganhar um salário maior, eu vou conseguir desenvolver aquilo que eu acredito. Então existe uma série de fatores que eu acredito que é isso que ele levou para casa dele e que ele está avaliando. Eu imagino e certamente isso o próprio torcedor fica numa agonia, né, de achar: será que ele vai ficar? Será que ele não vai?" Porque o torcedor sabe, né, que em alguns momentos ele foi realmente muito importante ali para ajudar o Paysandu a não perder ou a não ficar sem a vitória, né, dependendo da situação ali do jogo. Mas, Felipe, a gente já está caminhando aqui para o nosso final do bate-papo e a pré-temporada do Paysandu começa agora dia 26 de dezembro. Uma pré-temporada diferente, uma pré-temporada curta, até porque dia 12 de janeiro já tem jogo, uma final logo de cara, né? Eu acho que para quem gosta para quem vive o ambiente do futebol, você começar a temporada com um jogo desse de cara deve ser muito intenso, né? Muito, muito, muito legal. E como é que vai ser essa pré-temporada? Vai ser toda aqui em Belém? Vocês não viajam? Vai ser tudo concentrado aqui exclusivamente no CT do Paysandu? E como é que tá aí a tua cabeça já analisando? Cara, já vou ter uma taça para decidir logo no início do ano. Então, essa tomada de decisão foi coletiva, ela ficou, um período de férias de exatos 30 dias, muito por conta da mudança do futebol, e aí é aquilo, né, nós temos que estar atento às mudanças e tomar as melhores decisões possíveis. Então, o calendário brasileiro antecipou por conta do Mundial de Clubes de 2025 e nós coletivamente tomamos essa decisão. Todo o staff, toda a equipe do Paysandu se reapresenta dia 26 e os atletas se reapresentam no dia 27 pela manhã. Toda a pré-temporada vai ser feita aqui em Belém, coisa que só foi possível pela entrega do centro de treinamento, o que mais uma vez eu vou ressaltar que foi um salto gigante de qualidade de trabalho da minha primeira passagem para esse retorno aqui. Então a gente vai conseguir fazer essa pré-temporada toda em Belém. E dia 12, e aí com aproximadamente 14 ou 15 sessões de treino, a gente já vai ter a disputa de um título e eu estou muito feliz de poder disputar. Eu já tive a felicidade de ser campeão aqui e eu tenho obsessão, cara, por título, porque eu acho que isso chancela o trabalho. Então eu vou levar muito a sério com todo mundo que eu tenho conversado. Não é mais um jogo, é a possibilidade de entrar para a história de um clube centenário e que eu tenho ele dentro do meu coração. Então a gente vai trabalhar muito aqui, vai respeitar muito a Tuna Luz brasileira, mas a gente vai dia 12 para o Mangueirão para buscar o título. E é possível que nesse início de temporada
o elenco do Paysandu tenha muitos mais jogadores de outras nacionalidades, porque eu acho que eu ouvi você falar em uma entrevista, eu sei que foi na Rádio CBN, também numa outra rádio que você deu entrevista, que o teu olhar também está indo muito para esse cenário dos países vizinhos. Eu acho que é um mercado interessante, né? Você tem, digamos que um custo-benefício ali olhando para esses atletas que podem te oferecer um nível técnico e tático muito interessante, não desmerecendo, claro, o jogador brasileiro, mas olhando para uma característica de mercado, os jogadores dos países vizinhos têm uma atração ali mais interessante para poder trazer para cá para o Brasil? Legal, vamos lá. Hoje, aqui eu vou ter a oportunidade de explicar isso um pouco melhor. É interessante porque eu também queria entender. Como que funciona? O futebol, ele tem camadas de atleta. Ele tem atletas de Série A, atletas de Série B, atletas de Série C. Então, é basicamente como se você fosse ao mercado com uma lista de compras. Então, você sabe o produto que vai estar na prateleira. Muito difícil você ter movimentos. Então, assim, você vai ver sempre o Gabigol e o Pedro jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. E aí você vai ter atletas que são da Série B. Tem muitos atletas que conquistam acesso e no ano seguinte retornam à Série B. Por quê? Porque na Série B eles conseguem desempenhar melhor. O mercado sul-americano, ele surge como uma alternativa. Por quê? Porque você não tem uma renovação muito grande de uma temporada para outra. Então você vai ter ali atletas de 34, 35, 36 anos aposentando e atletas de 16, 17, 18, 19 anos entrando no mercado. Mas não é uma oxigenação completa. Então, quando você vai ao mercado sul-americano, você está abrindo essa possibilidade. Ele não é financeiramente muito mais interessante. Por quê? Porque a nossa moeda hoje, aqui do dia que nós estamos conversando, o dólar ultrapassou a casa dos R$ 6 ontem. Então, quando a gente encontra um atleta sul-americano que ganha US$ 10.000, Não compensa. é um atleta Não com compensa. valor significativo. Então, assim, hoje eu vejo, estando muito mais especialista nesse mercado hoje, eu consigo entender que não é nem muito a questão financeira, é só a capacidade de você encontrar algo de diferente. Posso te dar exemplos. A gente sabe quem são os top players da posição de extremo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Quando o Paysandu vai ao mercado e traz o Borazzi, que tinha a coragem dele, ele vem para um clube no estadual do Rio Grande do Sul, com um calendário só de estadual, faz uma boa apresentação no Gaúcho, se realoca no mercado e vem ao Paysandu, e hoje ele é um atleta extremamente valorizado. Eu arrisco a te dizer que o Borazzi tem potencial para fazer mais 4, 5, 6 temporadas no Brasil, pelo tanto que trabalha, com a seriedade que trabalha, se desenvolvendo tecnicamente, é um atleta que agora pode galgar coisas maiores, entendeu? Chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro, disputar uma competição sul-americana. Então, é muito mais uma renovação, é a possibilidade de se ter novos nomes em um mercado que muitas vezes ele é repetitivo, porque se você parar para ver com calma, quem analisa sabe que muitas vezes a equipe que conquista acesso, aí eu posso citar o Mirassol, o Novo Horizontino que bateu na trave esse ano, Vila Nova de Goiás que vem há 2 temporadas chegando muito próximo do acesso, eles são uma seleção desses atletas que foram bem em temporadas anteriores. Então, simplesmente vai se fazendo um apanhado, que é também a fórmula que o Paysandu tenta utilizar. Quem foi um goleiro que foi bem no clube A? Quem foi um lateral direito que foi bem no clube B? Quem foi um primeiro volante que foi bem no clube C? E assim a gente vai compondo a nossa equipe. Então, o mercado sul-americano ele surge como uma alternativa, mas não necessariamente por ser um mercado mais barato, muito por conta da desvalorização da nossa moeda. E a questão financeira também acaba pesando nesse momento. Mas é interessante o caso do Borazzi, né? Porque é um jogador que não tinha a visibilidade que ele, obviamente, teve aqui no Paysandu, estava disputando o campeonato regional e vem para o Paysandu e mostra um futebol muito interessante. E o Paysandu ele tem essa fama de trazer atletas que não estão assim tanto nos holofotes, mas que acabam dando liga e acabam correspondendo dentro de campo. Essa característica de atleta desse formato vai se manter para essa próxima temporada também, né, Felipe? Sim, vai sim. Nosso objetivo ali, quando a gente olha, nós queremos encontrar novos Boraz. Atleta competitivo, dedicado, comprometido, que quando coloca ele aqui dentro da Curuzu, a Curuzu eu sempre falo isso, a Curuzu é um estádio que tem alma.
é um estádio vivo, pulsa. Então, quando você coloca um atleta que também tem alma, que compete, que se entrega, então esse casamento faz esse cara se destacar. Boraz talvez ele não tivesse tanto protagonismo antes da chegada do Márcio. Ele ganha um protagonismo muito nessa reta final, o Coruzu lotado, o atleta que se dedica, e a torcida reconhece. E ele sai aplaudido, e isso certamente faz ele querer mais, ele se dedica mais, é um cara extremamente profissional. Então foi realmente aí uma sinergia de um profissional sério, e aí isso não tem nada a ver com nacionalidade, porque tem gente séria em qualquer país que tenha qualquer tipo de bandeira. Então é um profissional sério, dedicado, trabalhando num clube que tem alma, um clube que é sanguíneo, um clube que pulsa, uma torcida que vibra, e isso, juntamente com um atleta que tem isso dentro dele, potencializa. Então é isso que a gente tenta analisar no vídeo. Tenho com esses atletas feito chamada de vídeo também, então não é só no WhatsApp, é ligar, é conversar, entender o contexto familiar, porque ele vem para outro país, tem toda uma questão de documento que não é nada simples para um registro de um atleta internacional. Temos uma limitação, só podemos trabalhar com 9 atletas estrangeiros, né? Estão se discutindo a possibilidade de subir para 10. Mas então existe aí uma série de detalhes que a gente tem que ter bastante cuidado, porque assim como o Paysandu acertou, como a gente comentou no Quintana, no Boraz, no Esli, também errou em outros estrangeiros que optou por trazer e não foram tão bem aqui. E a gente sabe muito bem quem são, não precisa dizer nomes. Torcedor bicolor já reconhece isso. Felipe, para finalizar aqui esse nosso bate-papo muito proveitoso, com muita informação, creio que o torcedor que acompanhou esse bate-papo deve estar gostando pra caramba do conteúdo que foi falado aqui. Essa temporada de 2025 é uma temporada que você vai iniciar novamente no Paysandu. É diferente de 2024, que você já chega tendo que trocar o pneu do ônibus andando. Você e o Márcio Fernandes. O que é que o torcedor pode esperar de você, do clube, nessa temporada 2025, no que se diz respeito aos jogos, às competições, a tudo que vocês vão estar tentando conquistar e correndo atrás aí para dar de alegria ao torcedor? O torcedor pode esperar um clube que vai buscar sempre desenvolver estrutura, porque é uma coisa que eu acredito. O torcedor pode esperar sempre uma qualificação de uma equipe profissional, buscar ter uma equipe de excelência, porque é essa base, estrutura de excelência e profissionais de excelência que vão poder fazer com que a gente cobre esses atletas que aqui cheguem para entregar o seu melhor, para a gente poder, ao final de tudo, atender ao torcedor, que é a razão de existir do clube. Então, o torcedor pode esperar de mim, com certeza, muita dedicação, muito suor, entendeu? Muito sangue, muita lágrima e gordura também, porque a gente corre muito. E então, pode ter certeza que vai ter muita dedicação. A gente não vai só vencer, não existe uma equipe que sempre só vence. Nós vamos perder, nós vamos passar dificuldade, vai ter momento de crise, vai ter momento de insegurança, mas vai ter momentos de alegria. E se for da vontade de Deus, vai ter momentos de título, a gente vai comemorar, a gente vai levantar a taça, a gente vai colocar a medalha no peito e a gente vai honrar essa instituição centenária que merece tanto respeito. Então, se eu puder sintetizar isso, o torcedor pode esperar muito respeito ao Paysandu, que vai ser traduzido diariamente em muita entrega, em muito trabalho. Felipe, muito obrigado por ter aceitado esse papo comigo. Muito sucesso, muita luz. Que 2025 seja uma temporada muito boa. E a gente vai estar aqui lado a lado do clube também acompanhando e torcendo para que o Paysandu consiga conquistar seus objetivos. Obrigado. Eu que te agradeço por você abrir esse canal de comunicação com o torcedor. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que quem faz a entrevista é o entrevistador. Então, só compete a mim responder e você foi muito feliz. Eu estou muito agradecido de poder participar. Como te disse, foi a primeira oportunidade que eu tive. É mais extenso, me permite dar respostas mais elaboradas, dar ao torcedor a oportunidade de ver, rever, entender o que está sendo feito aqui dentro do clube. Então, eu que te agradeço por abrir o teu canal para a gente poder falar um pouco desse clube que eu levo no meu coração. Tá certo. E a gente está aqui à disposição sempre, 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 para justamente ser esse elo de ligação entre o clube e torcedor também. Claro, o Paysandu tem toda a comunicação aqui, inclusive agradeço aqui a assessoria do Paysandu. O teu assessor, Felipe, É o Benja. o Benja, obrigado também, ele que
ajudou bastante a gente aí nessa missão. E a você, torcedor bicolor, a você inscrito do canal RS Live Sport, que se inscreveu aqui no canal agora nesse momento, que gostou desse bate-papo, ficou até o final. Muito obrigado. Continue acompanhando aqui os nossos conteúdos. Felipe vai se despedir aqui, vai para outros compromissos, está resolvendo aqui as missões das contratações. É claro que nós não vamos atrapalhar esse processo. Boa sorte, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. E a você que está acompanhando aí, meu muito obrigado. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes. Muito obrigado, galera. Valeu e até a próxima.